Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. Sua apresentadora que vos fala, doida como sempre, Janaína Bastos, porque aqui tem de tudo, né? É o único lugar que você vai ver essa mistura. Gestão para escritório de advocacia, comercial, marketing, aí vem supermercado, que não pode faltar supermercado na minha fala, nunca. E tudo mais que você puder. E direito do trabalho, como é que eu vou esquecer do direito do trabalho? Então tem de tudo. O que você tem que fazer nesse momento? Não perder nenhum episódio. Como é que você faz isso? Se inscrevendo no canal. Aperta aí nesse botãozinho que está aparecendo, se inscreve e não deixa de acompanhar, porque um episódio mais top do que o outro, porque eu só trago convidado maravilhoso. E hoje eu vou trazer um cara que foi meu mentor, que foi um dos responsáveis por, no começo do digital, eu começar a estar inserida aqui. Foi o cara que me convenceu a dizer que eu sou advogada de supermercados. Acreditem, eu tinha medo de falar isso. E todos os outros clientes não aparecerem mais. Então, eu estou falando do Fernando Ricciardi, do ADV Líder, meu amigo querido. Que bom ter você aqui. Que honra. Muito obrigado. Que bom, eu que o diga. E é muito bom estar aqui, porque, assim, acho que a gente já viveu tanta coisa, né? A gente começou em 2019, Né? a gente se conheceu em 2019. Quando eu conheci o Fernando, eu tinha literalmente uma funcionária. Uma funcionária. E eu estava mais quebrada do que arroz de terceira. Você lembra? Lembro. E aí, o Fernando me despertou para muita coisa. E boa parte desse estudo, dessas coisas todas, foi muito por tua causa. Então, eu já falei isso publicamente dezenas de vezes e vou repetir aqui. Sou sempre grata a você, porque quem passa na jornada a gente tem que carregar sempre. Mas honra. te apresenta para a galera. Vamos lá. Prazer, meu nome é Fernando Ricciardi, eu sou advogado há 12 anos e sou meio doido, né? Eu gosto de criar negócios que envolvem tecnologia, que envolvem educação. Então, em 2016, mais ou menos, eu comecei a compartilhar o que estava funcionando com os meus colegas advogados e, em seguida, comecei a criar um ecossistema em volta disso, que envolve tanto operações de advocacia, agência de marketing, tem software também de atendimento na internet, inteligência artificial e outras coisitas mais. E tenho a honra, né, por conta dessa escolha que eu fiz, de ter no meu caminho pessoas maravilhosas como a Janaína, que é um avião, que eu admiro demais, sempre menciono, sempre acompanho, e estar aqui para mim é um privilégio muito grande. E assim, gente, o Fernando já mentorou. Você tem ideia de quantos alunos? Mais de 20 mil, com certeza. Mais de 20 mil advogados. Então. E hoje você tem um escritório de advocacia. Tenho um escritório próprio, principal, e tenho participação em 205 operações individuais com alunos do Brasil inteiro. Uau! Uau! Mas me conta, qual o seu papel nessas operações? Vamos lá. A gente encontrou um padrão, né? O advogado, em regra, você sabe muito bem, tem uma mentalidade voltada muito para o passado, para aquele padrão mais de advocacia ofício do que de advocacia negócio. Então, quando a gente aprimora nossas habilidades de venda, gestão e marketing, eles ficam, né, mais tendentes a topar uma parceria com a gente. A gente faz a parte da atração e fechamento de contratos e eles entregam a parte técnica jurídica e a gente faz uma soma, divide para multiplicar. Né, Aí você grava os vídeos e você faz no canal de cada um deles. Não. Existem alguns modelos diferentes ali no meio dessas operações. Um deles é um projeto que eu chamo de DOM, que é um acrônimo de domínio mercado, através do qual são 81 advogados hoje em dia, do Brasil todo, que são alunos meus que se tornaram sócios. Como funciona isso? Eles passam a compor o meu ecossistema, toda sexta-feira a gente se reúne, amanhã de manhã tem reunião, inclusive, para falar das estratégias deles. São de todos os cantos do país, de diversas áreas de atuação. A gente tem essa troca de experiência, eu sou como se fosse um advisor para tomar decisão lá dentro do escritório, e enquanto isso eles me fazem um repasse, como se fosse uma franquia, né? A gente cede o know-how, tecnologia, e eles fazem um repasse de uma porcentagem sobre o faturamento. Esse é o modelo que é o mais abundante, mais presente nos meus negócios aqui. Aí eu tenho operações em que, por exemplo, na área previdenciária a gente tem bastante, trabalhista tem um pouquinho, mas no previdenciário a gente tem bastante, então eu disponibilizo pessoas para fechar os contratos,
banco os anúncios na internet, entrego o contrato fechado com o escopo pronto, tudo bonitinho, para o jurídico do escritório parceiro dar continuidade. Só que não é uma parceria, é uma operação conjunta mesmo, tanto que o nome que está na frente é o do parceiro, eu não apareço em nada. Então eu fico controlando esses números, e aí por isso que a gente fundou a agência de tráfego, depois passou a vender para outros advogados que não são parceiros, mas esse é o resumo da história, tentando inovar nesse mercado. Errando muito pelo caminho, aprendendo, mas mas se não graças errar, a Deus, não tá fazendo. Exatamente. Você hoje produz perfis para dois tipos de redes sociais, né? O seu perfil e o seu perfil para advogados e o perfil previdenciarista, né? Correto. Qual é um para atrair cliente e o outro para atrair advogados? Nesse perfil, agora que você está do outro lado, nesse perfil de previdenciarista, como é que você organiza o fluxo de publicações para você converter cliente? Legal. Geralmente, eu faço um ciclo repetitivo de postagens. Tem coisas que toda vez que você publica, a gente fica pensando, mas será que se eu falar de novo desse assunto vai ser útil para alguém? Mas eu penso como se fosse uma sessão de cinema, né? Para quem está indo ao cinema, é a primeira vez que está vendo aquele filme, mesmo que seja a 10ª reprodução daquele filme no dia. Então, eu penso assim, tem temas que sempre chamam atenção, geram comentários, eu sempre estimulo, né? A pessoa ficou com dúvida, comenta aqui detalhes do teu caso, que eu vou responder todo mundo. Só que em vez de responder especificamente, eu falo, olha, você pode iniciar uma análise do seu caso com um dos nossos especialistas, apertando no link que está no meu perfil. E aí vai gerando a demanda, que hoje representa, do que vem do orgânico, em torno de 10% dos contratos fechados. Então ali é algo bem cíclico, que eu raramente estou... Assim, ó, mas você repete os mesmos vídeos ou você refaz ele de outra forma? Refaço de outra forma. Às vezes atualizando algum detalhe, analisando as métricas dos vídeos anteriores. Já usei inteligência artificial para me substituir em alguns. Eu vi. Isso. Mas assim, de forma geral, hoje a maior fonte de clientes que nós temos é o tráfego pago. O posicionamento na rede social, ele serve mais como uma validação. Porque a pessoa chega no nosso WhatsApp e fala, doutor, eu estou longe de vocês fisicamente falando, como é que eu vou confiar? Nunca vi vocês. Aí eu falo, pesquisa o nosso perfil, analisa a nossa nota no Google, e isso acaba gerando a confiança que faltava. Legal. E o tráfego orgânico chega a trazer alguma coisa? Em torno de 10% dos contratos que a gente fecha hoje. Você sabe bem, o vídeo hoje em dia em rede social, ele não tem mais aquela duração de 24 horas que tinha antes. Então, ele tem aquelas ondas que ele volta a viralizar no futuro e acaba enchendo o nosso fluxo também. É impressionante isso. E como que a gente mapeia isso, né? Só para... As pessoas falam assim, mas como é que você identifica isso, né? O link que fica no meu perfil, o Advogado Fernando, ele é um link que tem uma mensagem pré-configurada de WhatsApp, que quando a gente fecha um contrato com um lead, que vira cliente nosso, a gente anota no sistema da DV Box qual é a mensagem inicial enviada, para a gente saber qual é a origem desse lead. Se foi de uma campanha específica, se foi de algum link orgânico, alguma coisa assim. Então, esse mapeamento... Porque dentro do programa, quando você pega de uma campanha específica, você pega com uma mensagem específica daquela campanha. Por exemplo, a gente tem uma campanha de BPC Loas para quem recebe o Bolsa Família. Então, a mensagem inicial que está pré-determinada é: oi, recebo o Bolsa Família e quero receber o BPC Loas. Então, a gente já mapeia dessa forma. Acaba facilitando bem a vida. Legal. Bem legal. E você hoje deve receber de todos esses... desse tráfego pago, do tráfego orgânico, muito direct. Muita coisa, como todo produtor de conteúdo recebe muita duvidazinha, muita coisinha, Como é que você se livra da duvidazinha e torna isso um cliente? Você usa social seller? Você usa técnica disso? É uma pessoa fazendo isso ou você já usa... Eu estou doida para falar que você fale da inteligência artificial. Ou é inteligência artificial? Tá. Ainda é muito mais interessante ter uma pessoa ali. Porque na dinâmica ali, por exemplo... e só para deixar claro, quem faz o papel de social seller, né, que é a pessoa que fica ali respondendo direct comentário no meu perfil, é meu cunhado. Ele é meu assessor pessoal há quanto tempo? Uns 3 anos, mais ou menos. Então, ele que responde todo mundo. Ele fica no Meta Business Suite para responder comentários de Instagram e Facebook e no direct do TikTok para responder o pessoal. Ele só não responde o direct do TikTok? Todos. Eu sou sua fã. Todos. Não dou vencimento. Coloquei. Não, mas eu também não. Por isso que eu coloquei o João Pedro lá. E aí acaba personalizando. Converte de verdade? Converte. Acaba porque o que acontece? Que eu sempre achei que o direct do TikTok não convertia. Converte. Eu me preocupo com o direct do Instagram. A gente aprendeu muito com os anúncios no Instagram e no Facebook. Por quê?
o anúncio ele é mais objetivo possível. Por exemplo, eu chego falando assim, quem recebe o BPC Loas pode ter direito a um benefício muito maior do INSS, chamado... Quem recebe o BPC Loas não. Quem recebe Bolsa Família pode ter direito a receber R$ 1.400 por mês do INSS a título de BPC Loas. Isso se você tiver uma condição de saúde, doença, idade ou autismo. Se você tem interesse em iniciar uma análise para a gente ver se você pode receber esse benefício, você pode apertar no botão do WhatsApp que está aqui embaixo. Eu aponto para o botão bem onde ele fica. E a maioria dos comentários é, como eu entro em contato? Onde está o botão? Então, eu entendo ali, eu percebi ali que há uma falta de proficiência digital das pessoas e que não ia adiantar eu só colocar automação para responder. Então, o João Pedro, em vez de chegar e falar assim, não, o botão tá aqui no anúncio, aqui em cima, ou o link tá no nosso perfil. Não, o que a gente faz? A gente fala, olha, o WhatsApp do nosso escritório é o número e põe o número por extenso. Fique à vontade para falar com a gente. Então, a pessoa ela vai entrar naquele anúncio, tem um botão ali em cima, e em vez de clicar no botão, o que ela faz? Ela vai anotar ali, ela deve anotar num papelzinho, insere no WhatsApp e entra em contato com a gente. Então acaba gerando, ele precisa ser essa pessoa que faz a passagem da pessoa da rede social para o WhatsApp, senão... Cara, mas isso deve dar um trabalho monstruoso de conseguir fazer num volume grande. Você tem ideia normalmente de números de comentário de direct que você recebe? Não, porque só de anúncios são dezenas de milhares toda semana. Porque o investimento... Mesmo orgânicos são dezenas de milhares. Pois é. O investimento que a gente faz em tráfego ele é bem intenso, bem massivo. Então, acaba gerando um fluxo. A gente tem operações que um único número de WhatsApp recebe 5, 6 mil conversas novas por dia. E aí que foi que a gente se tocou que precisava de automação nessa parte, mais inclusive do que nas redes sociais. Porque para filtrar 5 mil leads num dia, a gente está falando de 60, 70 mil mensagens trocadas. É muita coisa para uma pessoa só responder. É. E me fala uma coisa, você ataca pelos comentários também? Você desenvolve uma estratégia de prospecção por quem comenta? Ou não dá tempo? Ainda não dá tempo. Não dá tempo. Para mim vale mais a pena, é até interessante falar isso, como a gente tem as campanhas bem ajustadinhas de tráfego, então quando um vídeo antigo volta a viralizar, se a pessoa clica no link da bio e ela vem para uma linha de atendimento no WhatsApp, que é uma mesma que a gente usa para anúncio, acaba mais prejudicando as conversões do que... Porque ela acaba entrando no meio de uma discussão, de uma fila que não é para ela, em regra. E é erro nosso, né? Então, a gente teve que fazer uma linha de atendimento só para o orgânico, para começar. E ela é muito menos linear, ela é muito menos linha de produção do que... Porque eu preciso fazer uma análise prévia muito mais ampla. Se você tá fazendo um anúncio, a bala vem direto, né? Exato. Então, acaba sendo muito mais complexo. Por isso que eu priorizo hoje produzir menos conteúdo orgânico e focar mais nos anúncios, por incrível que pareça. A gente tem métricas, porque assim, o orgânico, ele, por mais que a gente tenha uma previsibilidade relativa, a gente sabe sobre o tema que a gente está falando, se é topo de funil e se tem potencial viral, mas no fim do dia ele pode bombar, pode não bombar agora e daqui a um mês começar a performar. Então, essa falta de controle acabou, modéstia à parte, no nível de investimento que a gente faz hoje em tráfego pago, parou de fazer sentido o orgânico tão intenso e tão priorizado assim. Ele é mais um estandarte para a pessoa quebrar a objeção de distância mesmo. Fantástico, fantástico. E dependendo também da estratégia do advogado, o que faz sentido. No caso do orgânico, como a coisa já está toda misturada, eu acho que os comentários, muitas vezes, são em muito maior número e dão uma possibilidade muito maior de você alavancar essa conversão. Você tem visto alunos fazendo isso e ter um resultado bacana de fazer esse trabalho de social seller? Gente, social seller é a pessoa que vai ficar respondendo com o intuito de levar a um fechamento de contrato. Você traz do comentário e leva para o direct, e leva para o WhatsApp, você leva para outro canto. Assim, até interessante a gente entrar num ponto assim, que eu acho que não tem mais essa distinção tão clara entre o que é anúncio, que é tráfego pago e o que é tráfego orgânico. Porque o papel do anúncio nunca foi vender, é levar uma mensagem. O que vende é a mensagem que ele leva. Verdade. Então, se eu quero testar algum tipo de criativo, que é o teor do anúncio, é o vídeo que vai no anúncio, primeiro eu posto organicamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou gravar um vídeo explicando que uma pessoa, numa situação X, tem direito à rescisão indireta. Então, eu sempre gravo esse vídeo com uma chamada forte no começo,
a entrega do que eu prometi de uma forma dinâmica. E no final, eu gravo 2 finais com aquela roupa e naquele cenário. O primeiro final é: ficou com dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. E o segundo final é: ficou com dúvida? Quer avaliar o seu caso com um dos nossos especialistas? Você pode apertar nesse botão do WhatsApp que está aqui embaixo. Pego a primeira versão, posto. Se performar, retiver atenção, gerar o comentário do público segmentado, gerar valor, eu senti que aquilo está performando, eu pego a versão que tem o final, a CTA, o chamada para ação, né? Do anúncio, e faço o anúncio e rodo ele, e eu tenho certeza que ele vai performar, porque o teor do que é levado foi capaz de reter a atenção e conduzir para a decisão. Então, acaba sendo muito útil fazer isso. Também interessante, e aí é algo que eu recomendo muito para os alunos também, pegar aquele comentário que representa muito o ponto de vista do que seria o cliente ideal daquele vídeo que você fez, né? Então, olha, realmente ela tá falando, tem toda razão e tal, e fixar aquele comentário e fazer um vídeo falando, tá vendo, gente? Não é brincadeira, isso aqui é algo que acontece bastante, as pessoas sofrem. Minha recomendação para você, se não viu o vídeo, vê lá, mas também vou deixar as dicas aqui na descrição, na legenda, e utilizar aquilo para iniciar diálogo, que é o que a gente quer fazer na rede social no fim do dia. Tanto que uma dica bem bacana é sempre terminar o seu comentário, sua resposta de um comentário com uma pergunta. Então, dona Neuza, e aí, me conta, como é que foi para a senhora? Depois de responder a pergunta dela, e a senhora não deve estar gostando dessa situação, né? Não deve estar fácil, né? Qual que é a sua opinião? Sabe? E provocar diálogo, porque às vezes a gente se pega, né, como consumidor de conteúdo em rede social, vendo às vezes mais comentário que os próprios teores dos vídeos, né? É verdade. Então, ali também é uma baita vitrine. Meus vídeos, o pau quebra nos comentários, o pau quebra. Imagina. Porque como o meu conteúdo é muito aberto, você tem um inimigo muito claro. Uhum. Então, o meu conteúdo é aberto para os dois lados. Então, e como o outro lado está em muito maior volume, o pau quebra. Quebra. A gente, às vezes, vai só filtrando o que é a empresa. E a gente vai respondendo só o que tem que responder. E acaba sendo um baita laboratório para você. É. Porque você chega para o teu cliente e fala assim, olha, é assim que teu empregado está pensando. Exatamente. Na média, esse é o ponto de vista deles, né? Exatamente, exatamente. Mas esse trabalho fica muito mais complicado, fica muito mais difícil de você fazer esse trabalho de conversão já mais esmiuçado também. A gente também tem se prendido mais aos directs porque não vem conseguindo dar vazão a isso aí. Inclusive, estou contratando social seller, viu? Se alguém se candidatar e esse vídeo ainda não tiver... E no dia desse podcast eu ainda não tiver contratado, por favor, mandem os currículos. E eu vejo muito você falando, e me parece meio surreal quando você fala, de fechamento de contrato usando inteligência artificial. Eu falei, que cacete que o Fernando está falando, gente? O que ele está usando para fazer fechamento de contrato? O que é isso? Vamos lá. Pandemia acelerou muito a evolução da tecnologia, a gente viu isso de uma forma muito abrupta. Então, eu venho já há muito tempo acompanhando principalmente a inclusão da inteligência artificial em todas as frentes de um negócio, de um escritório, por exemplo, desde gestão de pessoas, análise de dados, marketing, tudo que é possível. E há um tempo, há uns 2 anos, surgiu uma tecnologia chamada Eleven Labs. Inclusive, a gente estava comentando antes de eu entrar aqui, falando dela. Ela basicamente clona a sua voz, ela consegue fazer isso com uma perfeição muito grande. Infelizmente, muita gente usa para aplicação de golpes, essas coisas, mas dá para a gente usar para muita coisa boa. Então, Eleven Labs. Eleven é de 11, né? Eleven Labs. E aí eu tenho um aplicativo meu chamado Leader Hub, que basicamente ele pega o WhatsApp da tua empresa, do teu escritório, divide em departamentos, permite o disparo de mensagens por etiqueta, aquelas mensagens rápidas do WhatsApp você consegue colocar em vídeo, texto, áudio, essas coisas. Que você prometeu que me ia apresentar no Lao Summit do ano passado. Do ano passado, que faz um ano. E até hoje ele não fez. E não cumpri, exatamente, olha só. Em público. Não, mas a gente... Que é para constranger. Eu vou pensar numa forma de te recompensar por essa mancada que eu dei. Pode ficar tranquila. Vamos dar um jeito, a gente se vira. E, basicamente, eu percebi assim, olha, mesmo com a ferramenta, tem advogados, que é o meu público principal, tendo ainda dificuldade de lidar com as pessoas. Convenhamos, tá? Como que um advogado quer fechar um contrato, se chega uma pessoa ali no WhatsApp e ele manda assim, quando você saiu do seu emprego? Por exemplo, no trabalhista. E só. Aí a pessoa fica lá, não pergunta nem o nome, não fala nem boa noite, não fala, meu amigo, me conta o seu problema, tô aqui para te acolher, vamos bater um papo.
ele acha que é tirar pedido. É assim, ó, É. me vê um Big Mac, uma Coca-Cola, bem uma por aí. batata e uma reclamatória trabalhista, ou uma ação contra o INSS, seja o que for, uma ação indenizatória. Então, o que eu pensei? E se a gente criasse uma inteligência artificial que atendesse ao lead, do escritório que contrata a nossa plataforma, com a nossa inteligência comercial do meu escritório, treinada por mim, fazendo as perguntas que eu faço para fechar os contratos que a gente fecha na advocacia. Então é basicamente como se você não precisasse mais colocar ninguém para fechar contrato. Você faz um Ctrl+C, Ctrl+V do meu comercial. Para fazer pelo menos essa parte do WhatsApp. Então, é que assim, nas áreas que a gente empreende mais, o fechamento é todo no WhatsApp. Não tem reunião. Então vamos lá. O que ela é capaz de fazer? Ações, como a gente tem lá, são poucas incipientes, mas tem ação de consumidor, dá para fechar toda online, sem reunião. Já fechamos contrato com empresa, todo online, sem reunião. Vou dar umas dicas bacanas aqui, eu acho que vai abrir a mente de bastante gente. Basicamente é o seguinte, a IA ela pode ser programada só para fazer as perguntas de qualificação, ou seja, as perguntas que vão permitir julgar se aquele é um cliente ideal para você ou não, se ele tem o direito, se ele está no momento adequado, se ele tem o nível de consciência adequado. E depois você assiste ela atendendo e no final você analisa as respostas e vê quem é qualificado, para quem você manda um vídeo de proposta ou um vídeo de convite para uma reunião, por exemplo. Mas e se o cara manda um áudio? Ela responde o áudio falando o nome dele. Ela fala. E ela fala com a tua voz? Ela pode falar com a sua voz ou com a voz programada. Tem advogado que está sozinho no escritório, quer passar um ar de gente grande, né? Então põe a voz de outra pessoa. Dá para colocar barulho de fundo de escritório, barulho de chuva, barulho de trânsito, o que você quiser. É esse Eleven Labs? Não, esse é o Leader Hub desenvolvido dentro do meu escritório. Essa tecnologia artificial está com você. É nossa. Você tem uma tarefa de me mostrar esse negócio para ontem. Meu notebook está aí. Posso te mostrar ela atendendo ao vivo, inclusive. Tranquilo. E aí, assim, você fala assim... A gente vai fazer uma live, viu? Vamos fazer. Vamos fazer uma live. Você fala assim, pergunta assim, qual que é o seu nome? Aí a pessoa fala, Maria. Ela fala assim, Maria, qual que é a sua idade? Maria, 68 anos. Quem que mora com você, Maria? Você tem filhos? Ah, não, eu moro sozinha. Qual que é a sua renda? Tipo, ela vai conversando assim. Se a pessoa fala assim, não, eu tenho hérnia de disco. Ela fala, nossa, suas costas devem doer muito, né? Não sei como é que você aguenta. Parabéns, que não é fácil. Ela faz assim. Humaniza bem. Humaniza assim. Mas essas respostas todas são programadas por você. Eu estabeleço parâmetros básicos e ela cria por conta própria dentro desses limites que a gente põe. Então, assim, a gente pode ensinar a ela quais são as respostas, os padrões adequados para considerar um lead qualificado e, inclusive, se a gente quiser que ela qualifique e já envie a proposta para quem ela julgar que é qualificado, ela pode. E quem aceitar a proposta, ela pode mandar o link do contrato. E a proposta ela pode mandar tanto ela falando, ela escrevendo, ou até mesmo ela disparar um vídeo nosso fazendo a proposta. Vou dar um exemplo para você. No Previdenciário, o que a gente faz de proposta é em vídeo, é um vídeo meu, que não fala data, nome e gênero. E, basicamente, ela manda assim, ó. Dona Maria, vou te mandar um vídeo explicando o próximo passo. O Fernando gravou especialmente para a senhora. Ela fala, ela desenvolve aquela personalizada. Aí o vídeo vem o eu, que foi eu mesmo que gravei, não é uma IA, em que eu chego e falo assim, olha só que notícia maravilhosa, a gente analisou o seu caso e viu que você tem grandes chances de conseguir o seu benefício no INSS. E eu nem te falei a melhor parte, você não paga nada para dar entrada, nosso escritório vai bancar todas as despesas iniciais, só paga alguma coisa para a gente lá no final, somente se a gente ganhar na medida de 30% sobre os atrasados, mais 3 primeiros benefícios. Você concordando com essas condições, a gente já vai para a assinatura dos documentos e depois, no máximo, em 5 dias, está na mão do juiz ou do INSS. Combinado assim? Aí ela vai disparando, manda para 20, 7, 8, 9 concordam, aí ela já manda o link do ZapSign, já vai assinando. Hoje, por exemplo, a nossa operação principal, até antes de eu entrar aqui, a gente fechou 13 contratos. Você vai acabar com o emprego dos closers? Não necessariamente, eu já vou te explicar por quê, mas assim, dos 13 contratos, 8 foram a IA, basicamente. E Você ela existe há 3 semanas. Sério? Uhum. Ela vai ser capaz, eu imagino, até o final do ano, de entrar em reunião em vídeo e falar com as pessoas em tempo real no Zoom. Você já tentou fazer com outras áreas que não sejam previdenciárias, algumas áreas que sejam mais subjetivas? Já. Previdenciário, trabalhista, bancário, tudo em prol da pessoa física, em massa, né? A gente está indo para direito à saúde agora. Ela treinava para qualquer coisa. Inclusive,
Divórcio consensual ela vende também. Só que no divórcio a gente prefere fazer ela filtrando e recomendando a reunião. Aí que a gente chama de sessão estratégica e na reunião a gente fecha. Que acaba tendo uma cobrança de honorários maiores iniciais, enfim, acaba fazendo mais sentido. Mas ela já é aplicada numa operação nossa também. E ela é treinável em 2, 3 dias, a gente treina ela para qualquer venda. Inclusive, ela tem uma irmã gêmea. Já tem irmã? Tem. O nome dessa IA é Júlia. A irmã gêmea dela chama Cleo. Ela foi usada num curso profissionalizante no Ceará. Ela vendeu 1.016 matrículas no mês passado. Caraca. Sozinha, batendo papo. E assim, ó, a gente falando aqui, aí você vai ouvir a voz dela, você sabe que é um robô. Porque ela fala muito certinho. Parece aquelas narradoras de quermesse. Sabe? Adorei o exemplo. Só que assim, a pessoa que tá do outro lado, quando ouve ela falando o nome e tudo mais, ela fala, essa mulher, ela tem uma comunicação impecável. Só que ela não é um robô. Então as pessoas mandam assim, minha filha está trabalhando nessa hora, 3 horas da manhã ela tá atendendo. O domingo de Pra quem atende Páscoa. pessoa física é muito importante. Feliz Páscoa Atender pra qualquer você, tal, não sei o que. Você Ela já fala. pega o gap, você já tira o gap do funcionário que não vai atender de madrugada, que não vai... Fantástico. E assim, os times comerciais das nossas operações estão adorando, porque o trabalho que eles teriam ali, 95% do trabalho que eles têm para ver se o lead é qualificado, acabou. Acabou. Eles só assistem ela atendendo e aceitam para o setor de atendimento dentro da plataforma aqueles que já são o que a gente está mirando, né? Porque assim, é impossível só receber lead qualificado, mas é possível implementar metodologia e tecnologia para filtrar joio do trigo e focar em quem interessa. Essa que é a ideia. É bem bacana. Eu acho que uma das maiores dificuldades dos advogados, eu percebo pelos meus alunos, pelos mentorados, por todo mundo, até pelo meu time, até para treinar meu time, a maior dificuldade é lidar com o lead frio, com o lead morno, justamente para você desenvolver essa conversa que hoje você tem inteligência artificial fazendo. Mas para essa galera que ainda não tem acesso a isso, que conselho você dá além de rezar bastante, parcimônia, Sim. na hora de falar, para a galera trazer... E, gente, quem não sabe o que é lead são os candidatos a cliente, as pessoas que vêm falar com a gente. Desses candidatos aos clientes, tem gente que chega assim, cadê o contrato? Quero assinar. Esse não está quente, está pelando. Esse está maravilhoso. Aí tem aquele que chega assim querendo tirar uma duvidazinha, mas é uma dúvida que ele pode transformar que você pode transformar num produto para vender. Isso. Então, esse cara que você pode transformar num produto para vender, qual o conselho que você dá para esse advogado conseguir levar ele desse ponto para aquele ponto? Acho que primeiro, alinhar expectativas. Tem alguns dados que são importantes. Só 2% dos leads terminam uma conversa no dia que começaram contigo. Isso significa que se você está fazendo um anúncio ou tem um fluxo ali orgânico chegando gente, se você só for responder quem chegou no mesmo dia, deixar para trás quem parou lá, acabou. Você está matando 98% das suas chances de fechamento de contrato. Segunda coisa é que 80% dos contratos são fechados, de vendas de serviço via WhatsApp, isso é um dado da Salesforce. 80% dos contratos são fechados, dependem pelo menos de um follow-up, que é uma mensagem de recuperação daquela pessoa que parou de te responder. Então, não só as pessoas vêm para tirar dúvida, como elas te deixam esperando. Ela te dá um vácuo. Eu sou esse perfil. Eu também sou esse perfil. Se não voltar para me recuperar, não vende. Tem que fazer follow-up. Se voltar, vende. Exato. Então, o que eu recomendo? Em primeiro lugar, tenha um WhatsApp para cada fluxo específico, né? Às vezes a pessoa mistura, vende A, B e C no mesmo WhatsApp, e aí fica difícil. Ou não consegue separar nem numa trilha diferente, né? Exato. Então, a segunda coisa é, grave um vídeo, todo sem falar data, nome e gênero. Um vídeo para dar as boas-vindas e fazendo as 2 primeiras perguntas. Se a pessoa manda o vídeo para ela. Então, ela vai dar, oi, quero receber tal coisa, quero fazer tal coisa, quero iniciar um atendimento. Manda o vídeo. O vídeo é mais ou menos assim, o nosso. Vamos pegar uma operação nossa. Oi, seja bem-vindo. O escritório chama Pulp Moraes. Oi, seja bem-vindo ao Pulp Moraes Advogados, um escritório com 25 anos de experiência, ajudando pessoas de todo o Brasil a conseguirem seus benefícios no INSS. Para iniciar a análise do seu caso, já dizer quanto você pode receber, começa me contando aqui seu nome completo e sua idade. É assim. Então, a pessoa já, de 100 pessoas que chegam, 50 respondem essa. Os outros ficam em follow-up já. Aí, beleza, respondeu. Já vai filtrar uma galera, já vai começar a separar o que interessa.
Aí, aqueles que responderam, você separa e grava um vídeo para cada pergunta que você vai fazer para a pessoa, para ver se o caso dela enquadra no que você vende. Então, por exemplo, no meu caso, um vídeo falando assim, como é que você se mantém? Você tem alguma fonte de renda? Quem que mora com você? Qual que é a renda média deles? Você tem alguma doença que te impede de trabalhar? Enfim, cada um é um vídeo diferente. Deixa tudo bonitinho, põe uma pasta no seu WhatsApp com cada vídeo. Cada etapa você só arrasta o vídeo. Só vai mandando, a pessoa vai te respondendo. E aí, aqueles que responderem tudo e preencherem os requisitos para você considerar que é um lead qualificado, que tem direito, no caso do advogado, enfim, independentemente do que você vende, lead qualificado, faz um vídeo de proposta do jeitinho que eu exemplifiquei aqui antes, manda para todo mundo que é qualificado, depois, quem aceitar, você manda um vídeo ensinando a assinar o contrato online e gera o link ali no ZapSign, no seu assinador digital. A IA consegue fazer já a geração do link automático sozinha? Consegue. Acontece, tem que tomar um cuidado. Quando ela gera o link no ZapSign, o link é para a pessoa preencher os dados, certo? Então a IA não vai preencher os dados para gerar um link que já tem ali o nome completo da pessoa e tal. Ela gera um formulário que a pessoa preenche, gera o contrato e assina. Só que dependendo do que você vende, por exemplo, no meu caso no previdenciário, que é a nossa operação predominante, a gente faz muito bancário também e também pega muito público de baixo grau de instrução. Então, para você não precisa precificar, é só percentual e acabou, né? Boa parte. Nas ações de RMC a gente cobra iniciais. Então, é que assim, a gente já tem um ciclo tão refinado que a gente cobrando no BPC Loas 30 mais 3, nosso ticket médio é 8.200. Então, eu consigo vender um contrato a cada 9,50 gastos em tráfego com a IA atendendo, um contrato a cada R$ 49,22, baixíssimo. No caso de um ser humano atendendo do começo ao fim. Então, assim, a IA reduziu em 5 vezes o meu custo. O ciclo médio de recebimento são 3 meses, que a BPC do idoso é muito rápido. Então, para nós, cobrar honorários iniciais ali fica... Até, assim, o BPC é bem assistencial, é básico, né? Então, a gente não sente a vontade de cobrar. Mas no RMC, no divórcio, com certeza, enfim. Cada fluxo tem uma forma. Faz a sua proposta, a pessoa mandou, você manda o vídeo ensinando a assinar e resolve a vida. E eu continuo escutando, entrando, saindo, parece que as dificuldades dos advogados, elas mudam de nome, mas continuam as mesmas, né? Uhum. Eu recebo muita dúvida sobre precificar. Opa. Hoje, agora que você está dentro da operação, que você está fazendo isso, fora o que já está, o que é percentual, Uhum. que dica que você dá hoje, prática, para um advogado que está perdido, mais do que segue em tiroteio? Não tem ideia de como precificar um trabalho, o seu divórcio lá, uma elaboração de um contrato. O cara vai lá na tabela do AB ainda. O que você dá de dica para essa galera? Como fazer isso? Primeiro, tem que entender qual que é o mínimo que eu devo cobrar e qual que é o máximo que eu posso cobrar. Então, o mínimo ele está na tabela do OAB, é um parâmetro mínimo de dignidade da profissão, de preservação de um certo nível de mercado. E o parâmetro máximo, naquelas demandas nas quais existe possibilidade do nosso cliente receber algum valor em dinheiro, eu não posso, somando meus honorários contratuais e sucumbenciais. O que é honorário sucumbencial? É aquele que a parte que perdeu um processo paga para o advogado da parte que ganhou. Tá? É a mais, não tem nada a ver com a indenização que é paga para outra parte. E aí, somando honorários contratuais e honorários sucumbenciais, eu não posso ganhar mais que o meu cliente. Está lá no artigo 50 do Código de Ética. Esses são os meus parâmetros de limites. Aí, beleza. E cálculo? Eu tenho que entender quanto tempo em horas eu vou gastar, quanto custa a hora das pessoas envolvidas na entrega, qual que é a estrutura de tecnologia, escritório, na parte de aluguel, água, luz, telefone, custos fixos e variáveis. É um cálculo relativamente complexo, mas que... Mas você precisa fazer uma vez só. Se você der o trabalho de fazer uma vez, você tem a conta pronta. Você sabe quanto custa o seu escritório funcionando para trabalhar para um cliente por 1 hora? Multiplica pelo número de horas estimadas. Fernando, mas como é que eu vou estimar o número de horas? Pensa aí, para fazer uma petição inicial do tipo do caso 1 ali, você gasta quanto tempo? 4 horas? Então, coloca ali. E deslocamento para audiência, e reunião, coloca tudo na conta e multiplica. Uma coisa é chegar no preço, outra coisa é o processo de venda, que é convencer a pagar o preço, que é a ancoragem, que aí é outro universo. Mas vamos falar do universo, porque a primeira dificuldade é justamente essa, de precificar. E a outra do advogado, a maior parte dos advogados que a gente conversa tem
a chamada síndrome de impostor. Opa. Você tem medo, tem pena de cobrar do cliente, tem medo de cobrar aquilo ali. Nossa, mas se eu cobrar, ele vai pagar? Vai pagar. E você nem sabe que ele vai pagar, mas vai. Como é que vence, como é que convence o cliente a pagar? Ótimo. Primeiro, a gente tem que vender o que a pessoa quer e entregar o que ela precisa. Ninguém quer contratar advogado. As pessoas querem se livrar de uma dor ou atingir um objetivo que toca na ganância dela, seja de ganhar uma vantagem entre, né, de um ex-marido contra uma ex-mulher, no caso de um divórcio, entre uns sócios numa dissolução, seja o que for, né? Então, primeira coisa, entender o que toca, que gera medo ou ganância no seu cliente. Tá? Isso é fundamental. As decisões são tomadas sempre de forma emocional, com base em uma dessas duas origens. Então, se a pessoa, por exemplo, ela está sofrendo um assédio moral no trabalho, ela quer entrar com uma ação, ela está com medo dessa situação, ela está buscando uma salvaguarda. Explicar para a pessoa o problema dela, as consequências dela não tomar uma decisão sobre aquilo, qual é o prazo que ela tem para agir, e advogados, sempre tem um prazo. São 4 prazos que o cliente tem que observar. Você vai ter mais atenção na parte técnica. Então tem assim, ó, preclusão, prescrição, decadência e vergonha na cara. Um divórcio litigioso, tem prazo para entrar? Não tem. Mas você quer que o juiz ouça você ou ouça o seu ex-marido antes? Exatamente. Não é? Então, você quer entrar com o pé ou com a bunda? Exato. Você quer dominar a narrativa ou não, não é? Então é aí que você entra. Então, explicar para a pessoa o problema dela, as consequências de não agir, o prazo que ela tem para agir e explica qual é a sugestão que você dá para resolver o caso dela, de acordo com a sua experiência. Se tiver, joga na mesa. Se não tiver, não tem problema. E explica quais são os benefícios e as vantagens do seu trabalho. Benefícios são as características, as qualidades, né? Olha, eu sou especialista nisso, eu tenho tantos anos de experiência. Olha esse caso aqui semelhante ao seu, que eu resolvi. Esse é um desfecho que você gostaria de ter. E se sua vida já fosse igual dessa outra cliente aqui, como seria? Isso é convencimento. E depois explicar as vantagens, né? Olha, esse caminho que eu estou te dizendo, ele tende a ser mais rápido, de acordo com a estatística do tribunal, traz dados, traz elementos e no final explica. Tira todas as dúvidas que a pessoa tiver, depois de tirar as dúvidas fala. E para te acompanhar do começo ao fim, para ser a pessoa que vai estar aqui sempre para te ouvir, para tirar suas dúvidas, para defender o seu interesse como se fosse meu e usando o meu conhecimento jurídico, o quanto eu cobro é tanto. E aí tem uma dinâmica que, se a gente puder deixar aqui para o pessoal, que eu chamo de sim ou sim, que é maravilhosa. Por exemplo, se você tem ali uma situação que a gente pega, eu vou pegar aqui o caso do BPC, do RMC, que é basicamente uma indenização que a gente entra contra um banco, quando ele cobra um cartão lá que ele não foi contratado, ele fornece indevidamente, começa a cobrar ali o funcionário público, o aposentado, geralmente. Então a gente chega para a pessoa e fala, olha, seu Antônio, para entrar com o seu caso, tem 2 opções para o senhor pagar a gente. A primeira, a gente cobra, por exemplo, R$900 de honorários iniciais, mais 35% lá no final. Ou a segunda opção, a gente tira esses honorários iniciais e lá no final é meio a meio. Qual das 2 opções o senhor escolhe? Qual fica melhor para o senhor? Sim ou sim? Agora, se você quiser cobrar honorários iniciais em todas, olha, a gente cobra R$1.200 para entrar, mais 30% lá no final. Ou a gente diminui isso aqui para 800, mais 40% lá no final, qual cabe melhor para o senhor, qual encaixa melhor nas suas condições. Fica muito mais leve para a pessoa uma tendência de dizer sim por causa do gatilho da dualidade. É a mesma lógica de um garçom chegar para você, em vez de falar que é um chopp gelado, ele fala assim, que é um chopp gelado claro ou escuro. Sim ou sim. Exatamente. Você escolhe. É tudo você entender que você não tem que dar a opção do não para o cliente. Você tem que dizer exatamente, direcionar ele para o que você quer que ele feche. Perfeito. Você precisa direcionar. Quem sabe o que é bom para o cliente é você. Então, você precisa direcionar o caminho que ele tem que seguir. E quando o cara fica pedindo desconto? Nunca é uma questão de preço. Não existe objeção de preço. Existe objeção de pagar o preço. Ou seja, eu acho que não vale o suficiente, senão eu estaria aqui concordando. Quando a pessoa falar que está caro, pergunta a primeira coisa, por que está caro? Se ele falar, está caro porque eu não posso pagar essa grana toda agora, você quer saber se ele está falando a verdade? Você fala assim, se eu te der a forma de pagamento que cabe no seu bolso agora, você fecha comigo? Se ele disser que não, não era uma questão de preço. Tem alguma coisa na construção de valor no seu atendimento que não foi bem feita. E aí você vai ter que diagnosticar. Outra forma é ele te responder, o vizinho cobra metade do preço. Se o vizinho cobra metade do preço, você sabe o preço dele, é porque você foi lá, não é? Então, por que você não contratou ele? Será que é porque não sentiu
lá a mesma confiança que sentiu aqui comigo? Se for isso, se eu te der a forma de pagamento que cabe no seu bolso, você fecha comigo agora e volta naquele roteiro. E muita gente erra muito mais na parte de quais condições de pagamento dá para o cliente. Parcelamento. Você já chega e já fala o parcelamento de primeira, sem que a pessoa tenha te perguntado. A pessoa fala assim, nossa, eu ia pagar 50 mil à vista, eu posso pagar aqui 2 de 25? Ah, que delícia, vamos embora. Posso pagar 5 de 10? Posso pagar 10 de 5? Não dá. O que você faz? Dá o preço, se a pessoa pedir, joga o cafezinho na mesa. Como é que é isso? Você chega para a pessoa e fala assim, seu Antônio, a melhor forma da gente resolver isso, como o senhor conhece melhor seu planejamento financeiro do que eu conheço, vou pegar um cafezinho para nós, o senhor aceita? 2 minutinhos, 3 minutinhos, faz as contas Se for online, você deixa o vídeo e fala, olha, eu vou pegar um cafezinho ali para mim enquanto o senhor está pensando aqui. E sai. Exato. Volta e fala assim, ó, quanto o senhor consegue dar de entrada e parcelas? Me fala, sem problemas eu avalio aqui, se for possível. Porque o que acontece? Você está devolvendo a batata quente para o colo dele. Em vez dele falar assim, quais são as condições que você me dá para que você tenha o privilégio de ter a mim como cliente, você volta para ele assim, olha, faz a proposta que eu vejo se eu aceito. Eu analiso. E te faço uma contraproposta de forma de pagamento se aquela que você me falar não tiver dentro do que a gente precisa aqui. Tudo bem? Tudo bem. É assim, impressionante como muda a forma que a pessoa se comporta naquele atendimento. É impressionante. Porque ela está buscando, na verdade, se a pessoa está buscando forma de pagamento, é muito comum ela ter vergonha de pedir. Ela ter vergonha. E aí, às vezes, você queima um cartucho. Você fica assim, entrada de tanto mais tanto? Não. Entrada de tanto mais tanto? Não. Aí fica queimando cartucho e desgastando. E quando não é isso? E quando a pessoa olha e fala assim, vou pensar. Maravilha, essa é uma decisão muito importante, Janaína. Eu também pensaria bem no seu lugar. Eu imagino que você entendeu a urgência que você tem de tomar essa decisão, todas as consequências se você não agir nesse caso, se não tiver o acompanhamento de especialista. Então vamos combinar uma coisa? Me conta, o que você precisa pensar melhor? Como que eu posso te ajudar aqui? Quais dúvidas ainda restam para você tomar essa decisão que é tão urgente, tão importante? Você fala assim, não tem nada, eu só quero realmente refletir? Justo. Podemos combinar, então, que amanhã, até o meio-dia, você me dá uma resposta? Pronto. Combina um horário. Só não deixa o escopo aberto, que daí é Deus que me livre. Normalmente eles não voltam. Quando fica para pensar, para voltar no dia seguinte, normalmente não volta. Só que se você chegar para ele e falar assim, olha, amanhã, meio-dia, e eu alerto que se você me procurar depois desse prazo, provavelmente eu não vou conseguir te atender. Tudo bem? E se ele ligar depois do prazo e querendo contratar? Aí você fala assim, seu Antônio, lembra que eu te falei? Então, me dá 10 minutinhos, eu reunir com a equipe, vou ver se eu consigo absorver a sua demanda aqui. Dá 5 minutos, você liga para ele e fala, eu consigo, o contrato está no seu e-mail, se você assinar, fizer o pagamento da entrada agora, a gente consegue dar prosseguimento. Aí você recupera uma boa parte. Eu uso isso até hoje. Faço desse jeito até hoje. E dá super certo. Dá super certo. E a verdade é que boa parte dos advogados não consegue nem pensar fora da caixa de como tratar esse tipo de demanda. Eu vejo muito, nossa, todos os alunos, todos, isso foi unânime. Todo mundo que já chegou para mim chega mandando proposta por e-mail. Meu Deus. É como se você fizesse um pedido de casamento para a pessoa, você paquera a pessoa, paquera ali, tá lá naquela festa, naquele negócio... Fica naquele negócio, aí você pega o telefone da pessoa e fala, vou te beijar depois. Vou te mandar uma proposta por e-mail. Vou te mandar uma proposta por e-mail, entendeu? Não dá, gente. Não dá. Deus. Se você não tá ali na hora do aquecimento, na hora do negócio, e chama o cliente, porque assim, você acha que convir comigo tem um percentual grande, que quando vai para pensar no dia seguinte, não volta. Total. Não volta. Então, se você perde aquele time de fazer isso ali na hora, você... tem uma chance grande de você perder. Só se for realmente um cliente muito engatilhado, que já tiver ali na faixa realmente para fechar. Total. Mas qual o maior erro que você vê os advogados cometendo na prospecção de clientes? O maior erro é que quando o lead ele entra em contato, muitas das vezes ele pergunta o preço direto. E o advogado julga que por já estar perguntando preço, o lead está pronto para decidir sobre o preço. Isso não é verdade. É verdade. Então, quando o lead chegar perguntando o preço, fala assim, olha, para não correr o risco de cobrar mais ou menos do que é justo no seu caso, de forma específica, posso fazer umas perguntinhas rapidinho? Pode. O que está acontecendo? Tal coisa. Você sabe o que acontece se você não agir nesse caso? Você sabe quanto você tem a perder? Você faz as perguntas todas e fala assim, posso marcar uma reunião rápida para hoje mesmo, para eu te explicar
passo a passo o seu caso, o que tem que ser feito para você não botar tudo a perder e no final eu te falo investimento, sem compromisso essa reunião, não tem problema. E aí você ganha a pessoa. Que esse aqui é o problema. A gente... E você falou assim, as pessoas erram muito na venda, o advogado ele é levado a pensar, ainda hoje, num tradicionalismo besta da nossa profissão, de que a gente não é vendedor. E aí é uma contradição que entra na nossa mente, aquele dilema, meu Deus, será que eu estou fazendo algo de errado? Uma sensação verdade. uma sensação falsa de que a gente está errado por vender. E vender convencer o outro a tomar a melhor decisão para ele. Se você tem convicção de que o que você vende, ouça isso, se você tem convicção de que o que você vende é bom para o seu cliente, é seu dever aprimorar a habilidade de venda. Vender é um dever. Mais Vender do que é a única profissão vantagem que existe. Exato. Napoleão Hill já dizia isso. É a única profissão que existe é vender. Você está o tempo todo vendendo. Você chama seu marido para jantar num restaurante tal, você está vendendo uma ideia para ele. Exato. O tempo todo. Então, a gente só faz isso de forma organizada e direcionada para a advocacia. E tem técnica para fazer isso, gente. Tem técnica. E se você é bom de fazer isso e já consegue um resultado bom, você vai ficar muito melhor, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha um fechamento maravilhoso, mas quando eu comecei a estudar técnica de venda, nossa, a coisa melhorou 1000%. E assim, a sua comunicação sempre foi bem. Você sempre mandou bem. Você fala com gosto do que você vende. Agora, imagina para quem não tinha técnica e ainda é introvertido, aquela pessoa quietinha no cantinho. Então, assim, uma coisa assim fundamental. Todo mundo é capaz. É uma questão de método. É uma questão de treino. Muita gente confunde, inclusive, e isso é um perigo, timidez com introversão. Exatamente. Não tem nada a ver. Bill Gates, Barack Obama, o Steve Jobs, são introvertidos. E geraram um impacto na humanidade. Dá uma olhada nisso. Então, assim, a timidez... E se comunicam. Exato. E se comunicam. A introversão é uma característica natural. A timidez é o nosso medo da reprovação com relação à nossa imagem, nossa comunicação. E isso pode ser trabalhado, isso é sanável. Não é? Quantas vezes... Lembra no seu começo no TikTok, eu lembro do seu começo em rede social, eu lembro do meu começo, a gente repetia 1000 vezes para gravar um negócio, hoje é algo natural, porque a gente repetiu o suficiente. Exatamente. Não é? E assim, Jordan Belfort fala que qualquer idiota vira um vendedor. Exato. Qualquer idiota. Exato. Então você que nem é idiota, é só ter a técnica. É isso. É só ter a técnica, é só se dedicar a tentar aprender e dizer, não é para mim isso não é coisa de advogado blogueiro, não é coisa de modernidade, é coisa de quem vai sobreviver na advocacia, porque quem não tiver não vai. Exato, e a maioria dos advogados que se sentem reprimidos pelos mais antigões, aqueles que não têm interesse que você seja um concorrente, que fala assim, não, advogado fazer marketing, vender é um absurdo. Só que esse cara que tá falando isso, ele tem condições de ter o escritório na melhor avenida da cidade, ele anda num carrão com o melhor terno, com a melhor roupa, ele tá sempre bem apresentável, ele tá sempre fazendo marketing, sempre vendendo. Ele só não quer que você perceba isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Diga-se de passagem, os grandes nomões, grandes aí, que estão na rede social fazendo o quê? Ele não tem mais nada para poder vender, não tá que nem a gente que tá ali pensando em estratégia disso, daquilo. O cara tá lá fazendo brand, por quê? Não é por acaso, não. Não é por acaso. Então, quem somos nós? Eu digo sempre para os meus queridos, quem somos nós na fila do pão? Se Nelson Williams está fazendo isso, quem somos nós? Exatamente. Esses dias ele respondeu um comentário, uma pessoa falou assim, que absurdo, se você fosse tão bem sucedido assim, você não estava aqui gastando seu tempo em rede social, não sei o que, não sei o que lá. Ele respondeu assim, falou assim, minha filha, eu tô aqui, todo dia eu tô aqui fazendo esse trabalho profissionalmente, você acha por quê? Eu tô aqui perdendo tempo? Isso aqui dá lucro. Não é? Então, vamos lá, vamos colocar, dar nome aos bois assim, colocar os pingos nos is, porque uma coisa é fato, sempre foi a regra do jogo e vai continuar sendo, feliz ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, o mais conhecido vence o melhor. Tem um monte de gente, eu vou dar um exemplo aqui, até jogar um pouquinho de culpa em mim, mas assim, quando eu falo para os previdenciaristas que o volume de negócios que a gente fecha, tanto de contrato, tanto a abrangência que a gente tem, e eu não entendo uma porcaria, uma vírgula, nunca fiz uma petição na área previdenciária, eles acham isso um absurdo. Só esse garoto... Você sabe que eu implantei a área tributária no escritório, não sei fazer um ó com copo, não sei nem explicar direito, e eu vendo. E nem deve. E eu vendo. Tem os especialistas lá para entregar. Essa que é a verdade. Só que se você for muito bom um especialista e você não souber vender ou não se juntar a quem sabe, como eu e a Janaína sabemos,
a coisa não flui. Você vai atender muito bem o seu cliente, no singular mesmo, porque vai ser o único. E aquele que você pegou ali na igreja, Isso, que você o fez. carinha te indicou, vai ser no máximo isso aí. E esse tipo de advocacia, esses caras estão todos com o celular, ó, na mão. Eles estão todos nos vendo, desculpa. A tendência natural é de que ele seja grato e recíproco com quem ajudou ele a entender o problema. Exatamente. Não ao carinha que ele indicou e que ele não sabe nem o que faz direito, do que a gente que coloca a cara lá todos os dias e mostra rotina de escritório, mostra o que está fazendo, responde, tira dúvida e sustenta a autoridade. Tem uma coisa assim que eu quero deixar claro para todos os colegas que estão assistindo. E, enfim, e você que não é advogado, mas exerce qualquer profissão, você precisa dessa visibilidade. Antes da era digital, a distância que havia entre quem nasceu pobre e quem nasceu rico, quem tinha o pai famosão na cidade, quem estudou na faculdade X ou tinha um escritório na Avenida Y, e quem não tinha, era muito maior. Hoje a distância entre a pessoa que você muito admira na rede social e você, às vezes é a atitude. Enquanto você está perdendo tempo usando o seu celular para se distrair, aquela pessoa usou como instrumento de trabalho e visibilidade. Todo mundo com o celular na mão tem audiência. E o mais legal, você pode escolher quantas vezes você roda ali e joga o dado, né? É como se... Sabe aquele jogo do cassino, que você tem a roleta, você joga o dado, aposta e se cair no número você ganha dinheiro? A rede social é literalmente isso, sem que você precise pagar. Você pode rodar a roleta várias vezes. O meu vídeo de hoje não viralizou. Amanhã eu posto 5. Porque o Fernando roda tráfego pago. Eu não rodo tráfego pago. Exato. O meu é 100% orgânico. E quem não sabe, eu não nasci num berço de ouro. Eu nasci aqui em São Paulo, no Grajaú, na favela. Eu paguei minha faculdade com fiéis e fazendo bijuteria para pagar o restante e fazendo isso para pagar. Eu formei, tive todas as portas na cara que você puder imaginar. Quebrei 2 escritórios de advocacia. E eu consegui, passei 15 anos fazendo um monte de coisa errada, gerindo de forma errada, sendo você que está aí do outro lado. E aí eu consegui mudar meu jogo quando eu fui estudar marketing, gestão e vendas. Que coisa boa. Não foi quando eu fiz pós-graduação de Direito do Trabalho, pós-graduação de Direito Processual e pós-graduação de Direito Autoral. Não conto pra ninguém, mas eu tenho pós-graduação de Direito Autoral. Eu também não sabia. Eu não sabia disso. Claro, eu não sei nada. Entendi. Mas eu tenho quem saiba no escritório que eu também tenho essa área. É isso. E é isso, gente. E é isso que realmente trouxe sucesso. Eu estou dizendo que o direito é menos importante? Óbvio que não. Se eu não tivesse a bagagem técnica boa, se eu não fosse uma excelente advogada e conseguisse replicar essa excelência com gestão, isso não aconteceria. Ia virar um grande elefante branco e ia cair. Se o Fernando não tivesse parceiros que fizessem tudo da área previdenciária para ele... Excelentes. Sou apaixonado por eles. Que fizessem tudo isso, o Fernando ia virar um grande elefante branco. Ia fazer, ia até ganhar um dinheiro, ia até fazer um nome. Depois ia cair vender fumaça vertiginosamente. Exato. Não rola? É isso aí. Um lado precisa do outro. Eu acho que a gente agora deu uma porrada de dar uma levantada na galera. É isso que eu espero. E quem está aí assistindo, se esse insight foi valioso para você, na medida que você priorizar o estudo de marketing, gestão e vendas e a tua realidade começar a mudar, manda direct para mim, manda para Janaína, compartilha com a gente a tua transformação, porque foram tapas na cara iguais a esse. Exatamente. Que viraram o meu jogo e que me ajudaram também. E assim, não é de graça. Você estuda muito, você tem mentores. Eu tenho mentores. Tu já foi meu mentor, é meu mentor até hoje, eu sempre considero. Para mim, ninguém deixa de ser mentor. Eu investi muita grana, gente, fazendo isso. Eu fiz várias mentorias. Eu li muitos livros. Eu estudei muito. Eu faço esse movimento até hoje. Eu já estou interessada, não sei nem se ele vai lançar, mas vai ter que lançar. Um curso de inteligência artificial, vai ter que lançar. Então, só tem que dizer, vai ter que lançar, porque eu vou ter que comprar. E a gente só cresce junto, a gente não cresce sozinho. Ninguém cresce sem mentor hoje em dia. Você vai fazer o quê? Vai comprar um livro na Saraiva? Né? Que experiência, né? Não, e assim, enquanto você está aí planejando pela 10ª vez, a Janaína já colocou em prática, já testou, errou e acertou, e já validou tudo 100 vezes. O mundo é de quem faz, a gente não tem tempo de ficar pensando.
Não dá tempo de você pegar e aprofundar muito num tema sem colocar a mão na massa. Não dá tempo de esperar estar Você pronto. não aprende rápido o Você vai suficiente fazer assim. quebrado, vai fazer sem saber fazer Isso. e vai fazer. É. Eu já tô doido para pegar a inteligência artificial e fazer alguma coisa. Não sei nem para onde vai. Só me fala quando e como e a gente faz. Não tem problema. Gente, esse papo não podia acabar, mas vai acabar nesse episódio. Agora, até o próximo. E é com muita dor no coração que eu digo que chegamos ao final. Todo mundo fala do outro lado, não. Põe o efeito assim, do que Jô Soares, né? Rodrigo, bota o efeito depois. Meu sonho. Fernando, foi maravilhoso. É sempre maravilhoso bater um papo com você. Eu ficaria horas conversando com você sobre tudo isso. E obrigada sempre por tudo. Deixa uma mensagem pra galera. Janaína, eu quero falar de você. Você é uma pessoa que é um exemplo. Que sempre tá nos papos que eu participo de uma forma muito carinhosa. Então, toda vez que alguém fala, inclusive eu uso muito, eu falo assim, olha a Janaína, quando a pessoa fala assim, eu sou advogado empresarial e rede social, meu cliente não tá lá. Eu falo, não tá, porque ele tá olhando a da Janaína. Claro, não tá na sua, tá na minha. Exato, né? Então, assim, é um exemplo. Você poderia muito bem guardar o que sabe para si, mas decidiu compartilhar. Então, eu só posso, primeiro, te parabenizar, te agradecer. Muito mais do que relação educacional e mentoria e tudo mais, que foi lá no começo da nossa jornada juntos, mas por toda a inspiração, por poder acompanhar a tua jornada, por poder aprender contigo e por poder dizer que sou seu amigo, isso já vale o mundo e muito obrigado. Conte sempre comigo que eu puder e souber colaborar. Tamo junto sempre, você não se livra de mim nunca. Gente, Fechou. Você chegou até aqui, você gostou, é óbvio que você gostou. Então o que você tem que fazer? Você tem que mandar esse conteúdo para todos os advogados que você conhece. Espalha. Eu sei que a lista, se você é estudante, é advogado, você deve conhecer gente pra caramba, bota no grupo. E diz, esse conteúdo aqui é de valor, hein? Muito. E, deixa seu like aí no vídeo para mostrar pro algoritmo que a gente, fez um negócio bacana. E não perde os próximos episódios, porque, vocês sabem, o nível só vai subindo aqui. Não tem ré. Beijo, galera, e até a próxima.